Vamos conhecer hoje um escrito de um santo padre do passado, do início do cristianismo. Este tipo de vídeo serve para mostrar, com provas históricas e incontestáveis, que a Igreja Católica, fundada por Jesus Cristo, como está em Mateus 16, do 16 ao 19, justamente por ser assistida pelo Espírito Santo de Deus, preserva toda a doutrina de fé, desde os primeiros séculos da existência desta mesma igreja até os dias de hoje. Como já falamos anteriormente, temos três fontes de fé: a Bíblia, o magistério da igreja e a tradição apostólica. Hoje meditaremos sobre uma riqueza da igreja, pois os santos padres são os melhores intérpretes das Sagradas Escrituras. Estaremos debruçados sobre uma dessas três fontes de fé, o magistério da igreja, que deve sempre estar em harmonia com as outras duas, a Bíblia e a tradição. Veremos um dos escritos de Santo Hilário de Poitiers, doutor da igreja, bispo de Poitiers, que combateu a heresia do arianismo, que negava a divindade de Jesus e combatia o mistério da Santíssima Trindade. Ele foi exilado pelo imperador Constâncio e escreveu a obra sobre a Santíssima Trindade. Em um dos trechos desta obra, Santo Hilário explana: proclamamos como uma verdade que a palavra se fez carne e que, nascer do Senhor, recebemos esta mesma palavra que se fez carne. Então, como se pode negar que permaneça naturalmente em nós aquele que, ao nascer como homem, não só assumiu a natureza da nossa carne como inseparável de si, mas também uniu sua natureza humana à natureza divina no sacramento em que nos dá a comunhão do seu corpo? Desse modo, todos somos um só, porque o Pai está em Cristo e Cristo está em nós. Portanto, Ele está em nós pela sua carne e nós estamos nele, e através dele o que nós somos está em Deus. Com um só parágrafo, Santo Hilário exalta o sacramento da Eucaristia e o mistério da encarnação do Filho de Deus. Com frases bem simples, ele nos mostra que a encarnação de Cristo no seio da Virgem Maria, o fato de que o Verbo de Deus se fez carne, o fato de que Deus uniu a natureza humana à natureza divina, nos comprova que não existe nenhuma dificuldade em aceitar as palavras do Deus encarnado quando, na última ceia, diz com toda clareza que o pão eucaristizado é seu ser por inteiro, seu corpo sagrado, e que o vinho eucaristizado é sua força de vida, seu sangue divino. A encarnação de Deus é um milagre sublime e a Eucaristia acompanha a mesma lógica transcendental. Através da comunhão digna, mergulhamos na presença de Deus. Ainda não se trata do céu plenamente, mas podemos dizer, como afirma Scott Hahn, um protestante que se converteu ao catolicismo assistindo a uma santa missa, podemos dizer que quando comungamos, verdadeiramente e realmente temos o céu na terra. Em que medida estamos nele pelo sacramento da comunhão com sua carne e com seu sangue? O próprio Cristo afirma quando diz: ainda um pouco de tempo e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis, pois eu estou no meu Pai e vós em mim e eu em vós. Se com essas palavras o Senhor pretendia apenas significar uma unidade de vontade, por que então estabeleceu uma certa gradação e ordem na realização de tal unidade? Assim procedeu para acreditarmos que ele está no Pai pela natureza divina e que nós estamos nele pelo seu nascimento corporal. Além disso, ele também está em nós pelo mistério dos sacramentos. Ensina-nos desta forma a perfeita unidade estabelecida por meio do único mediador. Estamos unidos a Cristo, que é inseparável do Pai, e Cristo, sendo inseparável do Pai, permanece unido a nós. Deste modo, temos acesso à unidade com o Pai. Porque se Cristo está por natureza no Pai, por ter sido gerado por Ele, e se nós, por natureza, estamos em Cristo, então, de certa maneira, também estamos por natureza no Pai, através de Cristo. Se Cristo é Deus Filho,
gerado por Deus Pai, e se por ordem deste mesmo Cristo, Verbo de Deus, estamos nele através dos sacramentos, e o maior deles é o da Eucaristia, podemos afirmar sem nenhuma dificuldade que nos unimos realmente a Deus Pai através de Jesus Cristo, presente substancialmente e verdadeiramente na Santa Comunhão. É mistério da fé, milagre divino, completamente confirmado pelas Sagradas Escrituras, pela tradição apostólica e pelo magistério da Igreja, sem confusão ou contradição. Até que ponto esta unidade é natural em nós, o mesmo Senhor o declara: quem se alimenta com a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Realmente ninguém poderá estar em Cristo, se Cristo não estiver nele. Isto é, Cristo somente assume em si a carne daquele que recebe a sua. O Senhor já havia ensinado antes o mistério desta perfeita unidade, dizendo: como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por meio do Pai, assim aquele que de mim se alimenta viverá por meio de mim. Vive, portanto, pelo Pai, e do mesmo modo que vive pelo Pai, também vivemos pela sua carne. No discurso do Pão da Vida, este trecho explicativo de Santo Hilário está presente em várias passagens. Em João 6, do 47 ao 71, esta verdade é confirmada. Quem comunga dignamente da Eucaristia entra em plena união com o Senhor, ainda que provisoriamente. Esta união, grosseiramente falando, se prolonga no tempo, conforme as sucessivas recepções da comunhão, sendo dignas, e este cristão se aproxima cada vez mais da Jerusalém Celeste, porque está sendo assumido por Cristo através de seu corpo místico, que é a Igreja, dentro desta realidade sacramental sublime. Verdadeiro alimento, o pão dos anjos nos faz permanecer em Deus e Deus em nós. Toda a comparação deve ser adaptada à inteligência de tal modo que o exemplo proposto nos ajude a compreender o mistério de que tratamos. Esta é, portanto, a causa da nossa vida. Cristo, pela carne, habita em vós, seres carnais, para que vivamos por ele como ele vive pelo Pai. Não existem palavras para entendermos plenamente este maravilhoso sacramento. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a compreender, dentro de nossa pequenez, este milagre essencial para a nossa salvação. Deus se fez carne para assumir a nossa humanidade e nos salvar. Deus se faz verdadeiramente comida e se faz verdadeiramente bebida em cada Santa Missa para permanecer em nós e nós nele, conduzindo-nos com segurança para esta mesma salvação. Louvado seja Jesus sacramentado, nosso Deus amado. Bem, gente, se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhem, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus, desculpem qualquer coisa e até o próximo vídeo.